Oi, pessoal, tudo bem? Para nós é sempre uma grande alegria gravar esse programa e estar aqui conversando com vocês sobre assuntos tão relevantes. E hoje eu vou dar uma de youtuber, influencer, blogueira, já nem sei mais qual que é o termo que se usa para isso. E vou pedir para vocês, por favor, curtirem nosso vídeo, seguirem o nosso canal aqui no YouTube e compartilharem. E eu acho que todo mundo se pergunta, por que todo mundo que faz vídeo pede isso? A verdade é que quando você tem essas ações, tem essas atitudes, o youtuber entende que o nosso vídeo é relevante e mostra o nosso vídeo para mais pessoas. Então, por favor, se você gosta do nosso conteúdo e do nosso programa, ajuda a gente fazendo isso. E hoje a gente vai continuar conversando com vocês sobre esse livro aqui, Pais Fracos, Deus Forte, que é um livro que fala sobre como educar os filhos com a graça de Deus. Você aí também se sente fraca muitas vezes? Nós também. Mas a boa notícia é que a gente tem um Deus poderoso, forte e capaz de fazer muito, muito além daquilo que a gente imagina para a vida dos nossos filhos. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu quero contar para vocês que a gente tem um quadro novo. Esse quadro se chama Anota Aí. Nesse quadro a gente vai trazer dicas diversas para todas as mães, desde a mãe gestante ou aquela que está querendo ser mãe, ainda nem está gestando uma criança, até a mãe que já é vovó, bisavó, porque vai trazer assuntos muito legais para o nosso dia a dia. E hoje está especialmente gostoso de ver que está trazendo uma novidade para mãe de crianças pequenas. Pode rodar o nosso quadro, anota aí. Olá, eu sou Sueli Couto e a dica de hoje é para família com filhos na infância. A sugestão é o musical Ovelhinha de Davi, uma animação infantil que faz a criança interagir de forma cantada, de maneira lúdica e em 3D, inclusive com acessibilidade a todas as crianças. E quem vai falar um pouco mais desse assunto pra gente é a Aline Keffler, educadora musical que desenvolveu esse projeto com muito carinho aos nossos filhos. Oi, tudo bem com você? Você já ouviu falar da Ovelhinha de Davi? Eu me chamo Aline e eu preparei um musical que vem trazendo os 9 clássicos da música infantil cristã para sua criança. A Ovelhinha de Davi ela foi planejada para que todas as crianças venham ter acesso. Sim, porque ela contém audiodescrição para as crianças cegas e também contém libras. Olha só. Todas as crianças típicas e atípicas vão poder aprender, cantar e adorar a Jesus junto com Davi e sua amada ovelhinha. Você quer conhecer essa dupla alegre, dinâmica, que ama Jesus? Entre então, aqui no nosso canal, Ovelhinha de Davi. E não se esquece de se inscrever. A gente vai se encontrar por lá. Estamos esperando você. Tchau! Muito obrigada, Su. Muito obrigada, Aline. Que vocês possam, aí em casa, colocar para os pequenos assistirem esse desenho, esse musical tão lindo que é a Ovelhinha de Davi. E como a gente estava conversando sobre o livro, quem aí tem regras dentro de casa? Rotina? É importante. Eu sei que é importante. Na minha casa também tem. Mas a realidade é que a lei só existe para mostrar o quanto a gente está distante de Deus e o quanto a gente precisa de Jesus, do sacrifício dele na cruz, para que a gente possa servir a esse Deus e viver na plenitude de vida que ele nos dá aqui na terra, porque nós não merecíamos nada disso. A gente merecia a condenação eterna. Será que a gente está tratando os nossos filhos através do Evangelho, através da graça? Ou será que você está tratando os seus filhos somente na lei? E hoje, para a gente conversar sobre isso, estamos aqui eu, a B, a Paty e a Elza. Tudo bem, meninas? Tudo bem. E eu já vou jogando para a Elza.
Elza, é difícil criar filhos? Ela joga para mim porque os meus já cresceram, né? Ela já é vó. Tem experiência. Mas olha, gente, eles já cresceram, mas ainda ficou tanta pergunta sem resposta, porque realmente esse é um desafio incrível, né? A gente quer muito ter o filho, quer criar o filho, mas como é desafiador para a gente, né? Criar o filho. E quando você pensa, né, em criar o filho no padrão que Deus pede, então aí fica muito mais desafiador ainda. Hoje, né, a gente pega essa questão dessas influenciadoras digitais, tem muito material na internet, né, sobre criação de filhos. Então, assim, ele é repleto de informações disso, né? Mas, assim, existe uma grande cilada que a gente, provavelmente, acho que a maioria cai, né, quando a gente começa a criar os nossos filhos. É a gente criá-los na força do nosso braço. Né, criar assim com a nossa capacidade meritória, né, a gente tentar mostrar para os filhos uma força e uma perfeição que a gente não tem. Né, eu não sei por que a gente se coloca assim, né, como uma supermãe, né, uma pessoa que não diferente do próprio filho, mas a gente, não sei se a gente quer proteger o filho, o que acontece na nossa cabecinha e a gente vai por esse caminho. Ouvindo o pastor Jonas Madureira, ele comentou sobre uma obra de Tony Evans, e eu achei bárbaro. Lá ele fala assim, que nós, enquanto estamos educando nossos filhos, transparece em nós as marcas da queda. Eu achei isso tão assim real, né, na criação dos filhos. E o que são essas marcas da queda? O nosso coração, que nós somos criados adoradores, né? Com a queda, nós passamos a adorar outras coisas. Então, quando a gente cria o filho, a gente cria o filho com esse estado, com esse olhar distante, desfocado de Deus, desejoso de outras coisas, né? E nessa nossa independência de Deus, a gente cria regras. A gente quer controlar, não é verdade? E pior ainda, muitas vezes eu me lembro, e ainda eu escuto quando estou perto de uma criança, que os pais dão a impressão que a criança pode cumprir aquela regra que os pais deram sozinhas, sem a ajuda de Deus. Parece assim que a regra dada é regra obedecida. Só que não acontece isso, né, gente? A regra quebra e aí a gente põe a capa da perfeição, a coroa da hipocrisia e vai cobrar do filho a regra quebrada. Por quê? Porque a minha reputação de mãe precisa ficar preservada. Não é isso que a gente faz? E aí, eu me peguei pensando nisso. Essa reputação de mãe tem a ver com o sobrenome do meu filho que eu dei. E é tão distante de filho de quem ele é. Ele leva o nome de Deus, ele é filho do reino de Deus, né? E eu só me preocupo com a aparência ali do que o meu filho significa ali para mim. Então, eu atribuo a essa situação nossa, acho que por isso que a gente quer método, quer regra, quer critério, a gente quer aquela escola, a gente quer aquela aula de EBD, a gente quer que decore o versículo. Parece que essas coisas preenchem o nosso coração. Né, porque o nosso coração também está desfocado. E aí, gente, lembra daquela frase assim, uma imagem vale mais que 1000 palavras. A gente não educa falando, né? E eu fico pensando assim, e nem educa dando exemplo, porque muitas vezes eu me lembro de estar tentando aparentar um exemplo para os meus filhos. Né? Naquela época parece que eu não tinha consciência. Agora esse livro vai fazer a gente lembrar de tudo aquilo. A gente só educa o filho com aquela expressão do que ou de quem o nosso coração adora. Então isso ficou assim muito grandioso para mim e muito assim na dependência de Deus para isso. A gente educa o filho não com palavras, até nem com exemplos. A gente educa o filho com o coração.
Está aí a nossa dificuldade. Nosso coração é um coração caído, né? Um coração que deseja outras coisas. E eu percebo que eu mesmo fiz isso, a gente sobrecarregou os filhos com um monte de regra. E aí me vem a lembrança, Velho Testamento, Deus deu para Moisés os 10 mandamentos. Jesus, sabiamente, no Novo Testamento, resumiu em 2. Amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, e o próximo como a você mesmo. O judaísmo, o povo judeu, ele acrescentou 613 preceitos na lei de Deus. Né? E aí, isso gela meu coração. Porque quando eu estou educando o meu filho, eu estou acrescentando tanta coisa, exigência pessoal, social, coisas que às vezes vai me dar uma moral melhor e não tem nada a ver com aquela criança. Aí Mateus 28 faz o fechamento aqui, ó. Jesus falou que os mestres da lei, os fariseus, eles tinham autoridade para explicar as leis de Moisés. E por isso o povo devia obedecer. Mas eles não deviam ser imitados. Porque eles ensinavam, eles falavam e não faziam aquilo. Bem pelo contrário, com esses preceitos, eles sobrecarregavam o povo. E eles nem queriam ajudar. E eles faziam isso só para ser vistos. Né? Então, como meus filhos já cresceram, essa maneira de criar, assim, com esse coração desfocado, talvez explique na adolescência aquele vazio, aquela coisa, aquela exaustão, aquela má vontade de entrar na presença de Deus, né? E a gente tem lá em Efésios, pais, não desanimem vossos filhos. Crie na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, Lise, é só tudo isso, a dificuldade só tudo isso. da gente criá-los. Não é isso, Paty? Eu gostei muito da parte que você falou da hipocrisia. Porque se nós vivermos numa hipocrisia, nós estamos deixando um legado de hipocrisia. Sim. Então, serão hipócritas que formarão novas famílias hipócritas e assim será um ciclo vicioso muito triste, muito, muito ruim, que tem tudo para ser quebrado, não precisa se manter dessa forma, né? E também nós temos aquela tendência de regras, como você disse. Então, sempre quando você recebe, gente, isso é normal, tá? É automático, salvo mães que não fazem isso, mas é automático, é inconsciente, você recebe a criança no seu braço, é a primeira e a segunda, qualquer que for, talvez da segunda para frente você tenha um pouquinho mais de ideia. A Elza acabou de falar que teve 2 e esse livro deveria ter aparecido antes. Então, não tem uma regra assim, para como isso acontece, mas a tendência é criar a criança para que seja um bom cidadão, para que tenha boas atitudes, seja caridoso, seja generoso. É uma casca que você envolve a criança para que ela... Não, quem bateu o olho, ele é um genuíno cristão, né? Mas é só a casca. Que essa criança tenha obras, né? Que tenha obras. Automaticamente, se você abrir Efésios 2, 8 e 9, vamos começar pelo 9, não é por obras. Não. E a salvação só vem pela graça. É aí que essa graça entra para mostrar que nós precisamos nos afastar de nós mesmas, que somos muitas vezes perigosas, para que essa criança cresça como referência a nós e não a graça, ao Senhor, o Senhor da graça, né? Então, nessa hora é bom nos afastarmos e dar espaço para que essa graça chegue, né? E você disse que somos recheadas de perguntas, isso é verdade. Eu acredito até que essa inconsciência, esse piloto automático, a busca incessante por regras para que tudo esteja no controle, né? Esteja sobre os nossos olhos e que nada fuja deles, seja uma falta de respostas para inúmeras perguntas que geram insegurança.
Só que nós não teremos, durante toda a nossa vida, respostas para essas perguntas que virão em preto e branco. Isso é impossível. Porque no meio dessas respostas em preto e branco, aparecerão alguns espaços em cinza. É nesse espaço em cinza que tem o espaço para entrar a graça de Deus na nossa vida. E nos dirigir e nos levar à confiança, né, a Ele. E lá na frente não mais confiarmos nos resultados das minhas, das suas, das nossas atitudes, mas confiarmos e esperarmos em quem tem as respostas, no Deus das respostas, no Deus que está comandando o tempo, a tempo e a fora de tempo, todas as nossas vidas, nossos filhos, né? E uma vez que você entra no legalismo, se reveste do legalismo, no controle, no piloto automático, seja lá qual o nome que você quiser dar para isso, você começa a mostrar a Bíblia para a criança, porque a primeira coisa que o pai quer fazer é, então tá, é a palavra de Deus, vamos mostrar a palavra de Deus. Aí vem as famosas histórias, as top 10 lá, né? E é legal no livro que ela cita a história de Jonas, que está nas top 10, e ela usa a história de Jonas apenas para mostrar que se você desobedecer, você vai sofrer com isso, vai ter penalidade. Eu lembro, quando eu li isso, eu lembro que há um tempo atrás, eu sempre dizia assim para as crianças: olha, você não pode desobedecer, porque quem desobedece chora. Não desobedeça que você vai chorar. E aí, automaticamente, isso é tentar controlar emocionalmente, né, moralmente uma criança, e empenhar ali, implantar o legalismo, né? Porque o que é esse chorar? Mas eu nunca levava isso para, olha, não desobedeça a Deus, porque o seu coração vai ficar amargurado ao ponto de chorar. Não, você vai chorar porque nós vamos conversar. Eu vou aplicar a lei. Homem a homem, não é a lei, né? E isso não levava a lugar nenhum. Durava assim meia hora, metade de um dia no máximo. No outro dia não teve raiz, né? Não teve profundidade. O pastor Nilson até conversou há alguns dias atrás conosco, numa aula de escola dominical, e ele trouxe para nós lá a passagem de Jeremias, que diz que bendito aquele que conhece, porque se você conhece, você confia. Se você confia, você tem um relacionamento. Bendito aquele que conhece o Senhor. E essa pessoa, ele vai começando a descrever como que ela se comporta. Ela é uma árvore, ela não é só um toquinho, um bambuzinho, é uma árvore robusta. As suas raízes estão plantadas em solo firme, junto ao ribeiro, junto à água. Aí ele vai descrevendo. Essa pessoa, quando vem o calor, quando vem o tempo de sequidão, em que tudo ao redor apodrece, morre, perde vida, ele está garantido. Porque ele vai ter fartura de nutrientes, de água, de tudo que uma árvore precisa. As suas, lá diz, gente, pode procurar. As suas folhas serão verdes. E ele termina assim, e ainda dão frutos. Gente, quando eu li esse ainda dão frutos, o fruto é o meu filho. E esse fruto tem que ser muito bem sustentado. Eu tenho que ser uma árvore. Aí caiu a ficha, né? Eu tenho que ser uma árvore muito bem plantada, rígida, que não é qualquer ventinho que vai bater, abalar a minha estrutura ao ponto que a graça não chegue lá no fruto, ao ponto que Deus não seja reconhecido e levado para o coração dessa criança. E o que acontece? Eu pensei, né? Não está escrito lá, mas eu pensei. O que acontece quando um fruto chega à sua fase final? Ele liberar semente. Se aquele fruto liberar a semente próximo daquela árvore que gerou esse fruto, ele vai estar bem, porque ela vai progredir, ela vai germinar e vai virar uma nova árvore que vai estar ali do lado do ribeiro e que suas raízes também estarão ali
sendo sustentada pelo Senhor, pela graça do Senhor, não será abalada. E assim as gerações não serão mais legalistas, hipócritas, e sim gerações movidas e revestidas da graça do Senhor, que é isso, né? É o ponto. Onde nós temos que Você chegar. estava falando, eu lembrei das minhas aulas na infância, né? O professor trabalhava muito com fábulas. E toda Sim. fábula tinha um moral de história. A gente quer fazer isso com a história bíblica, né? Você quer ler, de vez de você apontar para Cristo, você quer moral de história, você me obedece. Exatamente. Né? E quando você falou também, eu lembrei muito do Salmo 1º, né? Ele também faz um relato dessa árvore. E o mais gostoso disso, Paty, é que essa semente é o Evangelho. Exato. É isso que a gente tem que passar. Exato. Levar adiante. Agora, quando você pensa nessa imagem do jovem criado com base na lei, no legalismo, eu lembro muito do jovem rico, né? É uma imagem que me choca muito na Bíblia, um relato bem forte, né? De um jovem que conhecia toda a lei, ele achava que cumpria toda a lei, ele achava que podia cumprir, e Jesus confronta, né? Fala, tá bom, você conhece, começa assim a história, o que eu faço, Senhor, para ser salvo? Então ele fala, não, você não conhece os mandamentos, né? Ama o Senhor teu Deus, ama o teu próximo, honra teu pai e tua mãe. Ele fala, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus prova para ele que ele não conseguia cumprir toda a lei quando fala, tá bom, você ama? Vende tudo que você tem e dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. E ele ficou triste, porque na verdade ele não conseguia cumprir a lei. E a lei era a base, né, da vida dele. Mas o livro ele tem uma coisa interessante, que assim, lembra, de acordo com a Bíblia, que nós não estamos isentos de orientar, de dar direção para os nossos filhos, né? A Bíblia fala de regras que são importantes, que podem livrar os nossos filhos da morte, né? Por exemplo, o livro faz uma coisa até didática, assim, para a gente entender bem. Ela fala de leis, assim, iniciais, né? Regras iniciais, que são aquelas regras básicas que vai impedir que teu filho atravesse uma rua sem olhar para os lados. Então você precisa ensinar isso para ele, né? Tem as regras sociais que vai permitir que o seu filho conviva em sociedade, conviva harmonia, né? com amiguinho, peça por favor, me dá licença, essas coisas, né? Você precisa, é responsabilidade do pai e da mãe fazer essa orientação, né? Tem a regra cívica, ensinar o filho a cumprir as leis do seu país, né? As leis vigentes. E as regras religiosas, porque não, né? As leis religiosas, você precisa ensinar para o seu filho o que é a fé, antes mesmo que ele tenha fé. Ele precisa passar por momentos devocionais, ele precisa ser orientado em relação a isso. Você não pode negar isso ao filho, né? Então, antes mesmo que ele tenha fé, precisa ensinar para ele que existe. Então, existe o respeito à casa de Deus, o respeito ao momento devocional da família, né? O respeito àquilo que você, como pai e mãe, respeito também, né? E aí, num devido tempo, eles também vão ter, né? Deus vai plantar a fé. Mas acho que o mais legal que o livro ressalta muito é que você ensinando todas essas leis, você tem que falar, olha, a lei é boa, é perfeita, ela traz uma série de benefícios, só que ela nos quebra, porque ela mostra que sozinhos nós não conseguimos cumprir essa lei, né? Então a gente precisa do Salvador. Nós precisamos do Salvador, né? Essa é o final, é o que tem que ficar pro filho, porque a realidade dos nossos filhos já vai mostrar que nem nós, nem eles conseguimos cumprir tudo isso. Sim. Que nós precisamos de ajuda. Então nós precisamos ensinar, né? À medida que nós ensinamos essas regras, ensinar também que nós precisamos de um Salvador. Porque essa é a finalidade da lei, né? A Bíblia mostra que a lei, ela vem justamente como um professor, para mostrar, o aio, né? Um professor, para mostrar que você não é capaz de cumprir, que você precisa então do Salvador. As cartas de Paulo relatam com muita propriedade isso daí, né?
Exato, exatamente. E tem um trecho no livro que mexeu tanto comigo, que elas falam assim, que a razão pela qual a gente não consegue educar os nossos filhos nessa graça é porque a gente não entende verdadeiramente o Evangelho. E eu queria até ler aqui como elas colocaram isso no livro. Eu não podia ensinar o Evangelho aos meus filhos porque ele não era real para mim. Embora eu fosse cristã, eu estava tentando viver de acordo com a lei e esperava que os meus filhos vivessem por ela também. Nossa, quando eu li isso, acho que no meu livro está grifado, com caneta, pintado, com marca-texto e ainda fiz uma nuvem. Porque como falou para mim e comigo isso, como eu me enxerguei legalista, como eu me enxerguei como aqueles fariseus que apontavam para Jesus as coisas que ele fazia, que não estavam para eles, na cabeça deles, cumprindo a lei. Quantas e quantas vezes eu não aponto para o meu filho, você não está cumprindo a lei. Mas eu esqueço de olhar o coração. Aquilo que a gente está falando aqui, a gente esquece de olhar a raiz. A gente esquece de mandar a seiva, né? Para que o fruto se torne um fruto bonito, para que caia a semente, para que ele floresça. Exato. Que é o que a Paty falou, eu até anotei aqui para falar sobre Efésios também, no capítulo 2, mas eu queria falar um pouco antes do que a Paty falou, que é: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. É isso, é essa graça, é esse amor que a gente precisa passar para os nossos filhos, é esse evangelho que a gente precisa viver e que se a gente não vive, se a gente não sabe, se a gente não reconhece isso e se eles não conseguem enxergar isso na nossa vida, vai ser impossível eles olharem para esse Deus gracioso, misericordioso e reconhecerem quem Ele é nas nossas vidas e verem a graça de Cristo. E lá na Bíblia tem tantos ensinamentos disso e eu queria chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai, para a gente aprender um pouquinho mais do que a Bíblia fala lá em Hebreus para a gente. Pode rodar o quadro. Oi gente, tudo bem com vocês? Para a gente dar início a mais um Aprendendo com o Pai, eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês aqui é essa questão da justificação. A justificação é a gente ser visto por Deus plenamente obedientes, nós e os nossos filhos. Mas a gente sabe que a gente não é capaz de ser inteiramente obediente. A gente gostaria, a gente quer ver os nossos filhos ali super obedientes, sendo vistos por Deus e por todo mundo aqui que está ao redor deles como sendo aqueles filhos exemplares, não é mesmo? E a gente luta e a cada dia a gente estabelece as regras, o que eles têm que fazer, o que eles não podem fazer. Mas a gente sabe que nem eles e nem a gente é capaz de ser inteiramente obediente. Quando a gente olha a lei de Deus e o resumo dela, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, em um ou em outro aspecto a gente não consegue, a gente é falho e os nossos filhos também. E aí a gente vê nesse versículo dois possíveis caminhos para essa justificação, só que só um deles é realmente eficaz. O primeiro, obras da lei. A gente, por nossa própria força, nossa própria capacidade, ser capaz de obedecer toda a lei de Deus. A gente não é capaz. Então, o único caminho, que é o caminho verdadeiro, para a gente ser justificado, é a fé em Jesus. E essa fé
é dada de graça por Deus. Não é por mérito nosso, não é porque a gente é bonzinho e obediente. Não, é por amor que Ele concede essa fé nos nossos corações. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Que a gente só vai ser visto por Deus obedientes através de Jesus. Quando Deus olha para os nossos filhos e para a gente. E nossos filhos regenerados, a gente já tendo aceitado a Cristo como nosso Salvador. Deus olha para nós e vê a Cristo. E aí Ele vê a gente obediente, mesmo a gente ainda pecando. Mas então, como é que é o nosso dia a dia? O Espírito Santo habitando no nosso coração. Ele nos aponta, Ele nos ajuda, nos capacita a viver uma vida no processo de santificação. E é um processo, é uma busca, é uma luta contra essa natureza pecaminosa que nos leva a desobedecer. Só que a gente tem o nosso coração agradecido a Deus por esse amor tão grande, por essa bondade de nos conceder de graça essa fé. E isso promove então essa busca pela santificação. E é isso que a gente precisa enfatizar dia a dia para os nossos filhos. A gente tem sim apresentar a lei de Deus para eles, né? Mostrar que a gente e eles precisam obedecer essa lei, mas que eles não são capazes e a gente também não é. E a gente depende de Cristo. É só através da fé em Jesus que a gente consegue ser visto por Deus com esse padrão de obediência. Não está na gente, não está nos nossos filhos essa capacidade de obedecer. A gente tem que então entregar as nossas vidas aos pés da cruz. A gente tem que ser grato a Deus por esse presente tão maravilhoso. E no nosso dia a dia então, além da gente apresentar a lei de Deus, apresentar também o que eles precisam ser então obedientes, mas apresentar principalmente essa graça, esse amor de Deus, esse caminho para falar, gente, olha, vocês não são mesmo capazes, mas a gente tem que buscar em Deus. Entregue a sua vida a Cristo e através dele é que a gente vai conseguir essa vitória. Que a gente seja capacitada como mães, como pais, a cada dia, pelo nosso Deus, a educar dessa forma os nossos filhos, a apresentar dia a dia essa graça e esse amor tão grande do nosso Deus por nós. Deus nos abençoe. Uau! Acho que a gente não precisa mais falar mais nada, né? A Bíblia é suficiente para que a gente entenda aonde nós devemos estar, que é aos pés de Cristo. Não é mesmo, Elza? Como é, né, gente? Como é? Esse livro também, né? Ele traz essa ideia. Foi muito bom ler para mim, né? Porque ele traz essa ideia dessa centralidade do Evangelho. O Evangelho é uma história que os nossos filhos precisam ouvir vez por vez, e nós também. Né? E como? Porque senão, se a gente não assim, essa raiz dessa árvore que a Paty falou, né? Que traz a seiva, que dá o fruto, que passa a semente, a raiz dessa árvore, se ela não estiver centrada, né, no Evangelho, ela não sustenta a árvore, ela não leva a seiva, ela não dá o fruto, ela não dá a semente. E o que ela faz se ela não fizer tudo isso? A gente começa a buscar na gente essa completude. A gente começa a criar maneiras de nos dar, né, de proporcionar até para os nossos filhos essa suposta bondade que a gente sente que perdeu, às vezes até a culpa, né, que a gente se sente culpada. Então a gente começa a buscar em nós mesmas a resolução disso. E aí quando eu faço isso, eu estou criando os meus filhos à minha imagem, não a e imagem a sua semelhança, né? E a minha semelhança. Coitados, né? E aí, o que acontece? Quando eu crio esses filhos à minha imagem, eu estou criando filhos escravos de aceitação, de opinião do outro, escravos de se sentirem amados, entendeu? Porque eles não estão recebendo de Deus
Eles não estão percebendo que em Deus eles são amados, eles são remidos, eles são aceitos, né? E pior que isso, né, gente? A gente está criando o nosso filho com uma base falsa, uma raiz seca, uma mentira. Né? Uma mentira que, se ele aprender, ele vai passar aquilo que você falou lá para frente, né? E pior que ele passar esse engano é ele não viver a verdade. Porque quando ele não vive a verdade, ele não está vivendo o evangelho. Simples assim, né? Então o livro deixa bem claro que nós não podemos criar bons filhos simplesmente porque não somos bons pais. É duro, né? É desse jeito, como diz o pastor Anival, é desse jeito, né? A não ser que nós e os nossos filhos sejam agraciados, atraídos pelo poder do Espírito Santo e recebam o dom de Deus, a fé, para que eles coloquem a fé deles na bondade de outro. Na verdade, de um só outro, que é perfeitamente bom, né? Porque a Bíblia deixa clara que existe só um pai bom e só um filho bom. E esses dois, pai e filho, né, pela ação do Espírito Santo, já fizeram tudo o que a gente precisa para a gente poder viver o Evangelho, para a gente poder ensinar o Evangelho em casa, né? Esse livro, né, eu até anotei, ele, de uma maneira bem simples, bem prática, assim, né? Ele mostra o Evangelho para a gente o tempo todo. Sim. O tempo todo, né? E ele mostra lá a criação, a queda. Ele mostra quando o egoísmo entrou, quando a soberba, a desobediência, a rivalidade entre irmãos. Quando Deus não era mais suficiente, teve que colocar uns reis. Isso. Soberba, Torre de Babel, né? Deixa que agora eu faço, eu alcanço. Exatamente. Enfim, o livro fala o tempo todo daquilo que a gente é. Embora a gente não goste de ouvir, mas é bom ter consciência, porque a gente não é só isso, a gente não é só pecador. Né? Eu gosto da ideia, a gente não é um pecador tentando ser santo. Sim. É o contrário, é porque nós somos santos, separados por Deus, que nós lutamos contra o pecado. Então aí não é regra, né? Não é lei, é amor, né? É o poder do amor de Deus em nós. E Jesus, no livro, ele traz essa ideia, quando lida com a criança, nos exemplos que eles dão. Nós vamos dar exemplos mais nos outros capítulos, né? Mas eles mostram que Jesus é o único que respondeu à injustiça com amor, com perdão. Ele é o único que quis se entregar. E é essa lida ali no livro que vai ensinando a gente a ter essa atitude enquanto cria, enquanto disciplina, enquanto orienta. Que isso aqui não é regra. Isso aqui é um amor que verte, um amor que verga, um amor que se entrega. Se a gente buscar nisso, a cruz de Cristo não vai fazer efeito na criação dos nossos filhos. E se ela não fizer efeito na criação dos nossos filhos, é porque ela não faz efeito na minha vida. E isso choca a gente, né? Exato. E o livro, esse capítulo, nós estamos falando sobre o 1 e o 2, né? Ele acaba o 2 assim, de uma maneira estrondosa. Eu anotei aqui. Ele fala, pelo que Cristo fez na cruz, nós podemos lidar tanto com a obediência quanto com a desobediência dos nossos filhos em estado de gratidão a Deus. Porque Deus, pelo amor que Ele tem, Ele já perdoou, Ele está restaurando, nós estamos no processo de santificação. E outra, a garantia que nada pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Nem regras que não foram feitas, que não foram atingidas. Não chegaram. E é interessante a parte que as autoras falam, e você mencionou também, Elza, sobre mentira, gente. Sim. Porque quem vive numa hipocrisia, vive numa mentira. Exato. Quem tenta fazer na força do próprio braço, prega e tenta enxertar na vida do outro uma mentira, uma coisa assim frágil. Nós temos, foi interessante quando os olhos foram abertos na leitura do livro e outras coisas mais. Deus usa pessoas, né? Eu acho que são peças que vão se encaixando. Como o meu teto é de vidro, sabe?
como não tinha tanta telha robusta que fosse aguentar talvez uma chuva de pedra, era de vidro. E quando o conhecimento de que não, o caminho não é esse, existe o caminho, ele está aqui, você pode seguir, mas não é o melhor. Quando a gente enxerga isso, é uma coisa que primeiro bate o desespero, tá? Vou falar a verdade. Primeiro é o desespero, assim, pronto, fiz tudo errado, e agora? Não posso voltar ao tempo, né? Mas aí você também enxerga que a graça de Deus está sobre você. Sim. Aquele tempo para ele foi nada perto do tempo que nós contamos diariamente, minuto a minuto. É um tempo diferente, né? E ministrar a fé, porque para você levar a fé para o coração daquele pequenino ser que você está criando, ela tem que estar ali dentro do seu coração também. Você tem que viver pela fé diariamente e tem que ser enxergado isso, porque como é que você vai ensinar para o outro alguma coisa que você não tem dentro de você? Fica muito vazio, raso, não sai, não funciona, não adianta, não segue adiante, cai por terra, né? É casquinha de porcelana que facilmente se quebra e cai, né? Sem raiz, né? Sem raiz nenhuma, sem base É a nenhuma. casca do ovo, bateu, quebrou. Exatamente. E vaza tudo que estava lá dentro. E aí fica aquela coisa maravilhosa. E nós sempre temos a tendência de querer lutar por nós mesmos com as nossas ideias, os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Mas em Isaías 55 diz, gente, que os nossos pensamentos não chegam nem aos pés dos pensamentos que o Senhor tem para nós, que os nossos caminhos não chegam nem aos pés daquele caminho que o Senhor tem para nós, que são mais altos e melhores e maiores e suficientes, não há necessidade de correr para situações adversas, para circunstâncias nos cegarem, porque o Senhor está ali com a forte mão dele, guiando a tempo e a fora de tempo. Eu repito, a tempo e a fora de tempo. E as autoras também nos levam a prestar atenção nas pequenas coisas que os nossos filhos fazem. E isso vale para o P, para o M e para o G. Filhos pequenos, filhos grandes. Pequenas coisas. Porque eu, por exemplo, eu tenho minhas crianças hoje pequenas. Talvez Deus tenha me dado a chance deles serem alcançados pela graça desde agora até quando Deus me der o prazo de vida aqui na Terra, né? E até que cumpra a vontade dele sobre a minha vida e dos meus filhos. Mas você pode estar com seus filhos já grandes, criados, casados. E agora chegou isso para você. Então é uma oportunidade. E ainda você tem o seu filho, ele está aí. Sempre tem. Você tem a comunicação, é sempre tempo, né? Para todas as coisas. Então preste atenção nas pequenas coisas, nas sutis. Ela dá o exemplo de quando a criança divide o brinquedo com uma outra criança. E que daí ser também pontual e intencional quando você vai abordar a criança para o que ela fez e dizer, olha, eu fiquei feliz com o seu comportamento porque você dividiu o brinquedo. Você sabia que Cristo também dividiu a vida dele com a gente? E outra coisa que não diz explicitamente no livro, mas eu acho muito relevante de comentar, é que você não precisa... quando acontece uma sutileza dessa, você também deveria agir sutilmente e levar isso até que com uma forma só para aquela criança. Porque tem pai que quando acontece uma coisa boa assim, começa... Você conseguiu, ele fez, quer mostrar, filmar, gravar. Aí se perde a linha, perde a linearidade do que estava acontecendo. Então, você perde o foco e a intencionalidade foge. Ela sai dali. Então, você abraçar, que é isso que Deus faz com a gente, né? Se a gente erra ou se a gente acerta, Deus não sai, aponta o dedo de lá de cima, sai um holofote bem na sua cara. Ela errou, tá tudo errado. Ela ali, né? Não tem purpurina nisso, gente. Você me fez lembrar, né? Eu conheci o Evangelho quando eu vim para a igreja. Na verdade, eu vim para a igreja e aprendi o Evangelho. E eu era professor de educação infantil, então eu inventei a regra do poder do açucareiro. Então, quando as crianças faziam alguma coisa errada, assim, lá no parquinho, e eles estavam longe, eu fazia assim, né? E já começava a bater o pé. E tinha uma amiga que era crente. Eu lembro, gente, um dia ela virou e falou assim, Elza, você já pensou se quando você
pecar se Deus fizesse assim para você? Então, olha, eu lembro disso até hoje, E né? é Então, verdade assim, mesmo. Deus não, quando a gente se volta ali para Ele não fala, nossa, de novo, outra vez, eu não acredito, você é aqui, Cansei é a de te mesma falar coisa. isso, Mas eu né? falava isso para os meus Então, filhos. Isso é demais, porque eu já me peguei muitas vezes falando, mas eu já te falei. E aí, à mesma hora, eu penso, quantas vezes Deus não está me falando? E Deus só faz assim, ele só abraça. É, verdade. Ele Vem. acolhe. vamos tentar de novo. Exato. Uau. É o melhor. Uma coisa que eu acho interessante também, uma dica que as autoras dão, é que elas falam para quando você for apontar essas coisas boas que você vê, que é bom você ficar atento e mencionar para o seu filho, né, o desenvolvimento dele, você mostrar que isso é obra de Deus também na vida dele, né? Não é um comportamento puro e simples que ele está apresentando. É obra de Deus. Deus está trabalhando na sua vida. E uma coisa que me ocorreu agora também é que a gente precisa fazer esse exercício conosco também. Sim. Senhor, o Senhor está trabalhando na minha vida também. Porque a gente fala muito da gente ajudar, né? Porque é nossa responsabilidade, né? Nós precisamos trabalhar na vida espiritual dos nossos filhos. Mas nós precisamos vigiar a nossa vida espiritual também, o que Deus está fazendo, né? E que nos enche de esperança. Hoje, Deus está fazendo coisas na vida das pessoas. Hoje, Deus está nos acordando para o verdadeiro evangelho, né? Então, hoje não é dia de se lamentar e de olhar para trás e ficar chorando pelo que você não fez. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de se render ao verdadeiro evangelho, né? Talvez o dia de pedir perdão e pedir até a compreensão dos seus filhos e falar, olha, hoje eu estou conhecendo o verdadeiro evangelho, né? Hoje eu estou me rendendo ao verdadeiro evangelho. E a salvação do seu filho não vai ser obra sua, vai ser a obra de Deus, né? E o livro, ele bate muito nesse termo aí de bondade outorgada. Eu nunca tinha parado para pensar nessa expressão, bondade outorgada. O que é outorgado? É alguma coisa que não é seu, que alguém está te colocando em você, como se fosse seu, está permitindo que seja seu. Está Mas dividindo com você a bondade dele, né? E aí os atos de bondade que você tem é por causa dele também, né? Ele faz isso em você. E aí também quando ele olha para você, ele não vê aquela coisa feia que existe, que é cheia de defeitos, né? Ele é o que a Bíblia chama de a justiça de Cristo, né? Que é por causa de Cristo, então Deus olha para você e vê um monte de coisas boas que não são tuas, mas é a bondade de Jesus outorgada para você, né? E isso é diferente da justiça humana. Exato. A justiça humana é aquele esforço cansativo, aquela coisa de você se esforça o tempo todo para fazer certo, mas você sempre está caindo, fazendo errado. Isso acontece com você, acontece com o seu filho. Então é muito importante a gente lembrar dessa coisa, né? A bondade de Cristo outorgada para mim, outorgada para o meu filho, né? E que faz toda a diferença. E aí a maternidade se torna muito mais leve do que aquilo que a gente tá carregando, aquele peso que a gente está carregando, aquela responsabilidade. Primeiro, saber que quem vai fazer toda, né? Que vai preencher as lacunas que você certamente vai deixar. Quem vai preencher é Deus. E uma coisa que eu estava até comentando com uma amiga hoje, antes de vir para cá, que assim, quando Deus fizer aquela obra nos meus filhos, que é aquela obra que eu estou vendo, eu vou ter uma única certeza: não fui eu. Exatamente. Não fui eu. Eu tenho certeza disso, porque foi apesar de mim, né? Apesar de quantas vezes eu fui até obstáculo para que isso acontecesse. Então, eu acho que hoje não é dia da gente ficar triste olhando para trás, né, e falando assim, poxa, fiz tudo errado, né? Hoje é dia de salvação, né? Se você que está nos ouvindo entende que você não conhecia o verdadeiro evangelho, você apresentou a lei porque você era o melhor que você tinha naquele momento. Referência, né, você fez o seu melhor porque você tinha só aquilo para oferecer. Mas agora, hoje, Deus está dando a oportunidade de a gente
conhecer e se render ao verdadeiro evangelho, da graça de Jesus, né? Então, hoje pode ser um marco na nossa vida e na vida de diversas pessoas que estão nos vendo, né? Sim. Legal isso que você falou, porque mesmo se você tivesse dado, né, a maneira perfeita, mesmo assim não é você que tem o poder de convencimento. Exato. E foi muito bom ver isso que você falou, porque eu vi na internet essa semana uma chamada assim, de criação de filhos, você não terá uma segunda chance. Uau. Eu olhei e falei assim, não, mas o evangelho é a nossa chance, né? Porque você pode criar seu filho até sem a palavra de Deus, porque você não conhece, mas o Espírito Santo vem, Deus derrama a graça, né? O que foi, Deus transforma o entendimento. Então, assim, é isso que você falou, é dia de salvação. A nossa maternidade não garante nada, né, em termos espirituais. É a presença de Deus, é Deus que faz. Eu falo, nós vamos chegar na presença de Deus e Deus vai falar, né, brincadeira, o que vocês estão fazendo aqui? Nós vamos falar, foi o que? A sua escolha, foi Jesus na cruz, foi o Espírito Santo e o meu filho também. Exato, verdade. Né? Você vê que na Bíblia conta a história de Nicodemos, ele era religioso, ele era um cara entendido da lei, né? Ele se esforçava para cumprir, ele foi até se encontrar com Jesus para entender melhor, e Jesus olha para ele e fala assim, olha, o importante é você nascer de novo. Né? O que você precisa mesmo é nascer de novo. Então eu acho que essa palavra para Nicodemos é a palavra para a gente aqui, né? Sim, importa nascer de novo. É a esperança. esperança. É a esperança que a gente tem todos os dias. E eu tô emocionada, me concentrando. Porque como Deus nos dá segundas chances. Não é uma só. Ele dá a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E o que a B falou é real. Nada do que você fez pode salvar seu filho. Somente a graça de Cristo. Nenhuma preocupação que você tem pelo seu filho ou pelo momento que você está vivendo pode mudar a vida do seu filho. É só Cristo. E tem um quadro que a gente vai trazer todas as vezes que a gente fala desse livro que se chama 3 Perguntas. E a gente escolher alguns casais pontualmente vivendo tempos diferentes de maternidade, né, de paternidade. E hoje a gente chamou um casal que está gestando, o Murilo e a Natália, e a gente fez 3 perguntas para eles. E a Natália, a gente escolheu ela assim, porque ela foi a nossa ganhadora do livro. Então a gente falou assim, a Natália tem que começar esse quadro. Ela está lendo o livro que a gente deu no sorteio lá no nosso Instagram. Pode rodar o quadro 3 Perguntas. O que é mais gostoso nessa fase? Olha, na minha perspectiva de mãe e de estar gestando, eu acredito que é contemplar o milagre da vida crescendo dentro de mim e sentir, sabe, sentir ela mexendo e ter toda essa expectativa da chegada dela, sonhar com a chegada dela e assim imaginar como vai ser a carinha e o jeito e tudo mais. Eu acho que é planejar, o planejamento, eu acho que é uma experiência legal, assim, porque você acaba aprendendo muito durante esse processo e é tudo muito novo, né? Então a gente meio que começa isso com uma perspectiva totalmente nova e eu acho legal essa parte de aprender. Concordo. E qual a sua maior preocupação nessa fase? A minha maior preocupação é ter a certeza, assim, que eu tô fazendo o meu melhor pela minha saúde e pela saúde dela, sabe? Ter certeza que eu tô fazendo o que tá ao meu alcance, na medida do possível, claro, a gente sabe que quem, né, dá saúde é o Senhor, mas eu também creio que a gente tem a nossa parte, né? Então, uma alimentação balanceada, exercício físico, evitar coisas prejudiciais, então ter essa mentalidade de que eu tô no caminho
que vai favorecer a minha saúde e a dela. Pra mim, eu acho não, com certeza saúde e a dependência, a clara dependência que a gente tem que ter em Deus, porque apesar de todos esses esforços aí que a Nath comentou, a gente não tem uma certeza que a saúde vai vir, né? A única certeza é que Deus vai estar cuidando dela, vai estar cuidando da gente. Mas eu acho que é isso, porque mais do que nunca eu acho que nessa hora realmente eu me vejo numa posição que eu não tenho nada que eu possa fazer e é 100% depender em Deus e praticamente a única coisa que a gente tem é se ajoelhar e pedir para Ele pela saúde tanto da nossa bebê quanto da Nath. E o desafio? Qual é o maior desafio nessa fase? Responde primeiro. Aprendizado também é uma das coisas que me motiva, que eu acho interessante, mas também é uma coisa que é bem pesada, porque você vai comprar um carrinho, por exemplo, você vai comprar um carrinho de bebê, você nem sabe o que você precisa ou o que você quer. Então, assim, à primeira vista, quando você chega para comprar um carrinho de bebê, você percebe que você não tem nenhuma experiência e você não sabe o que você quer, isso dá um pouco de ansiedade e quanto mais a gente acaba estudando, lendo, mais a gente vê que a gente não sabe as coisas. E aí eu fico numa noia de eu não sei o que eu não sei. E isso é uma dificuldade para mim. Para mim, tem sido bem físico, assim, então alterações hormonais e como isso acaba muitas vezes afetando o meu emocional, né? Às vezes eu fico um pouco muito emotiva, às vezes muito nervosa, então isso tem sido um desafio. E também segurar, assim, a ansiedade, né? Agora que tá já nos quase 7 meses, né? Passando rápido. Segurar essa ansiedade para ver a chegada dela, saber como vai ser o parto, como vai tudo acontecer. E por conta de tudo isso, acho que a gente tem que aprender sempre a descansar no Senhor, né? Saber que Ele já preparou todos os dias da vida dela, da nossa vida, desde o dia que ela foi concebida, então tentar descansar nele mesmo. Que fase linda, né, Nath e Murilo? Muito obrigado por estar aqui conosco e um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, um beijo. Tchau. Tchau. Obrigada. A Nath e o Mu estão esperando a Lili, a terceira netinha da Elza. E eu imagino como está o coração da Elza esperando essa chegada. Mas sabe o que é o melhor de tudo nessa espera e na educação dos nossos filhos e que a Bíblia traz e que esse livro lembra pra gente? É que nossos filhos jamais serão perfeitos. Você jamais será uma mãe perfeita. O que a gente tem é o exemplo e a vida daquele que foi perfeito. Nunca errou. Que é 100% bom. Mas que veio aqui, morreu. E é só por Ele e para Ele que a gente vive aqui. E é só por Ele e para Ele que os nossos filhos devem viver. E eu desafio vocês aí em casa a tentarem usar essa graça na educação, no maternar. Não que a nossa casa não precise de regras e de leis. É o que a Bey falou aqui. A gente precisa ensinar nossos filhos a viverem em sociedade, a entenderem as regras do dia a dia. Mas nada muda o nosso filho, a não ser atingir o coração. E quem atinge o coração, e quem dá a certeza e a clareza de que a gente não merece nada, é somente Cristo, é somente Deus, somente o Espírito Santo. Ele que é 3 em 1. E está aqui, dentro de nós, 100% do tempo. Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Tenha certeza, não tem um dia
que Ele não está com você, mesmo naquele dia mais difícil, mais duro, quando você olha e fala, não tem jeito. Tem. E é Ele que vai dar o jeito, não é você. Entrega, descansa, confia, porque é um belo lugar para a graça de Deus na maternidade, na sua vida, no seu maternar, nas nossas vidas. Um beijo. Tchau. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.